Bom, converso agora com o doutor Ricardo Godinho, otorrinopediatra, que vai falar um pouquinho para a gente em relação a cuidados, a prevenção e principalmente em relação a esse surto de gripe. O que aconteceu? O que explica, doutor Ricardo, esse surto de gripe que a gente está vivendo hoje, H3N2? Pois é. Então, veja bem, esses 2 últimos anos foram muito atípicos do ponto de vista da mobilidade da sociedade, né? Então, de uma maneira geral, a organização do sistema de saúde e os dados de epidemiologia mostram que os meses do outono e inverno, né, que vai do final de março até o final de setembro, são os meses que nós sofremos mais com as doenças respiratórias e são os meses que a gente tem o maior número de gripe causado pelo vírus influenza, né? Então, a programação é que a gente faça a vacinação contra o vírus da influenza em fevereiro, março, no máximo em abril, porque essa vacina protege a gente muito bem por um período de 6 meses. E é a mesma experiência que a gente está tendo com a Covid, né? Então, a vacina da gripe protege a comunidade, muitas pessoas são vacinadas, então essa ideia de você tentar atingir com a vacinação da gripe um grande número de pessoas é para evitar que o vírus da gripe, né, se espalhe e que cause muitos casos de gripe. Então, o que aconteceu especificamente nesse final de 2021 e início de 2022? No período em que a gente estava com uma redução da proteção causada pela vacina da gripe que nós tomamos em março ou fevereiro, é que a sociedade começou a se mobilizar mais. A gente viu aí que o isolamento social reduziu significativamente e nós ficamos mais flexíveis com relação ao uso da máscara, né? Então, ocorreu essa coincidência. Então, ao mesmo tempo que a gente teve uma elevação muito grande dos casos de Covid por conta dessa abertura do comércio e das participações sociais, também ocorreu um boom dos casos de gripe, né? Então, assim, foi uma circunstância epidemiológica que já tinha sido até mesmo prevista em outros países, né? Então, os Estados Unidos vivenciou isso. Então, no período do verão deles, eles tiveram muitos casos de gripe de Covid, né? Foi quando as crianças voltaram para a escola, durante o summertime deles. Eles tiveram uma quantidade de gripe e de Covid semelhante ao período do frio, né? Então, os vírus têm essa dinâmica de circular na população, eles causam um efeito de proteção imunológica, como a gente está vendo agora com a Covid, e depois daquele período de circulação, eles deixam de causar os casos, né? Então, é uma circunstância dessa nova conjuntura social que nós estávamos vivendo. Agora, doutor, como é que eu sei se estou com gripe, se eu estou com Covid, ou agora, né, se eu estou com os dois ao mesmo tempo, os dois vírus ao mesmo tempo? Lilian, eu não sei se você já teve a experiência de levar um filho, ou um parente, ou um amigo no consultório do médico. O médico fala, olha, você está com uma virose respiratória. Essa virose respiratória, na maioria das vezes, é causada pelos vírus responsáveis pelos resfriados, entre eles o coronavírus. Para nós termos certeza de qual vírus é esse, nós teremos que fazer um teste laboratorial. Então, quando os pacientes nos procuram e eles estão em casos mais graves, a gente geralmente pede para se fazer esse teste laboratorial para os vírus do resfriado, os vírus mais comuns. A gente chama isso de painel viral para o resfriado, ou painel de vírus respiratórios. Então, nesse painel, a gente vai ter o vírus sincicial respiratório, o coronavírus, o bocavírus, o rinovírus, o adenovírus, que são vírus que comumente circulam todo ano e nunca trouxeram nenhum pânico para a sociedade, tá? Então, hoje, além desses vírus que sempre circulam, a gente tem o Covid, né? O Covid-19, que é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.
Então, hoje, esses testes todos de suave que são feitos para o SARS-CoV-2 identificam o vírus da Covid. E agora a gente está fazendo um também para o vírus da gripe. Então, a gente tem o resfriado, tem a Covid, e a gente agora tem um outro, que é o vírus da gripe, que é um vírus que causa uma doença mais intensa, com mais chances de hospitalização, inclusive em CTI pediátrico e CTI adulto, mas com índice de mortalidade muito baixo, graças a Deus. É o que a gente sempre conviveu ao longo das décadas, né, da história da humanidade. O vírus da gripe, a cada ano a gente tem aí famílias diferentes de vírus da gripe chegando até a gente, né? Por isso que em março, fevereiro, a gente toma vacina com aqueles vírus que provavelmente, né, com aquelas cepas que provavelmente vão nos infectar naquele outono e inverno seguinte, não é isso? E aí, esse ano aconteceu, por conta dessa dinâmica da mobilidade das populações, por essa questão da globalização que está cada vez mais evidente, a gente recebeu uma cepa de vírus, que é uma mutação do vírus influenza, que veio da Austrália, né? Que é essa cepa TARF, que está causando esses quadros de maior intensidade aqui no Brasil, porque na vacina a gente não tinha essa proteção e ele chegou fora da hora, né? Então, esse H3N2 que você falou, a cepa que mais comumente causa os quadros são essa cepa que veio da Austrália, junto com as outras cepas que todo ano estão circulando com a gente. A gente tem que lembrar que isso faz parte de um ecossistema, né? A gente está vivendo um desequilíbrio ecológico, não é isso? Então, com essa questão da globalização, a gente tem contato com vírus do hemisfério norte e hemisfério sul, assim, com muita facilidade, com muita facilidade. Eu tenho atendido com uma frequência grande no meu consultório. Em dezembro e janeiro, quando a gente ainda não recebeu a vacina aqui no Brasil, famílias que foram passear em países frios, do hemisfério norte, pegaram os vírus da gripe no hemisfério norte, às vezes eles vão para estações de esqui, lugares que o pessoal fica fechado. Então, você tem gente de diferentes nacionalidades nessas estações de esqui, eles trazem o vírus para a gente. Então, os brasileiros que moram nos Estados Unidos e vêm passar as festas de Natal aqui com a gente, eles trazem o vírus da gripe, que é o vírus da gripe que vai ser protegido pela vacina do ano seguinte. Então, hoje, janeiro e fevereiro, a gente já tem os vírus que a gente normalmente recebia aqui em março, abril, maio e junho. Então, essa dinâmica está mudando. Hoje, a gente aprendeu a usar os testes laboratoriais para saber qual vírus que geralmente a gente tem usado, assim, não indiscriminadamente, né, Lília? Não é todo mundo que chega com febre baixa, com sintomas de resfriado, que a gente vai fazer o teste, mas é aquela pessoa que está preocupada com o avô que mora na mesma casa, que está preocupada com a gestante que está na casa do vizinho, então uma tia gestante, para eu evitar o contato do meu filho com a gestante, eu vou ver se ele está com Covid, eu vou ver se ele está com influenza, porque a gripe para gestante também não é bom, tá? O resfriado, eu acho que a gente não tem que ficar estressado com resfriado não, né, Lili? A gente tem tanta coisa para estressar lá, resfriado. A gente já sabe como lidar com ele, né? E com a influenza. Agora, como diferenciar o resfriado da Covid e da influenza, né? A influenza, que é a gripe, ela vai ter os casos que são os casos leves, que são iguais aos casos de resfriado. Esse tanto faz ser gripe ou ser resfriado, se clinicamente a criança ou adulto ou idoso, congestão nasal, um pouco de dor de garganta, mal-estar, febre baixa, alguns picos febris, tosse seca. Isso é tipo do resfriado e dos quadros leves de gripe. Quando estressar? É o que a gente aprendeu com a Covid. Então, quando você começa a ter dificuldade respiratória, saturação fica abaixo de 95%. Hoje as famílias todas têm um saturímetro em casa, né? Todo mundo tem, muita gente medir.
É uma boa ferramenta para você ter em casa, junto com o termômetro, né? Eu acho que isso aí é o legado bom da pandemia, né, Lívia? São coisas que a gente aprendeu a usar com uma certa segurança. Não é motivo de gerar estresse se a sua saturação cai abaixo de 95 e depois volta, né? Às vezes soltou um pouquinho ali no dedo, a nossa respiração é irregular. Então, assim, pediu lá, tá 95, 96, 90, não desespere. O ruim é quando fica abaixo de 95 e não sobe do 95. Né? Eu acho que é uma outra dica aí, até para as mães, que à noite, às vezes, a criança tem dificuldade para respirar, tem uns episódios, né, que a respiração fica muito irregular. Então, mede com a criança acordada ou com o adulto, com o idoso acordado, né, de preferência numa posição confortável, porque aí sim, esse exame fica mais fidedigno para a gente. Tá? Agora, dificuldade para respirar, sensação de peso ou de dor na cabeça, febre que não cede com antitérmico. Quando eu falo febre que não cede com antitérmico, Olívia, são dois tipos de febre assim, que não cede com antitérmico. Aquela de 39, que você dá um antitérmico, ela não baixa, essa febre aí preocupa a gente. Você tentou um dia, 2 dias, essa febre não baixou, tem que ir para o pronto atendimento ou para o consultório do seu médico, do seu otorrino pediatra, clínico de referência. Acende o sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta, é uma bandeira vermelha, né? Que a gente tem que seguir. Ou então é aquela febre que você dá o remédio, ela baixa, depois ela volta. Ela baixa, depois ela volta. 2, 3 dias, febre de 38,5 para cima, que não cede no terceiro ou no quarto dia, isso também é um sinal de preocupação. Então, repetindo, dificuldade respiratória, um mal-estar muito grande, a pessoa tem dificuldade para alimentar, a criancinha para de comer, né? O idoso fica inapetente, às vezes o idoso fica até confuso, leva para o hospital. Aí a gente entra, talvez, naquele quadro da síndrome, né? Da angústia respiratória aguda, né? Então, assim, que a gente chama de SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, isso aí são casos que tem que ir para o hospital para ter um atendimento mais adequado. Causou muitas mortes, né? Causou muitas mortes, aí é perigosa, né? Agora, doutor, o senhor tem algumas dicas bem valiosas de prevenção, além daquelas que a gente já conhece, de utilizar a máscara constantemente, manter aquela distância, lavar bem as mãos, lavagem nasal. Explica pra gente o que é isso. Pois é. Então, tudo isso é feito para quê? Para o vírus não chegar principalmente aonde? No nariz. Então, lava-se a mão, mantenha a distância, usa-se máscara, sobretudo para o vírus não chegar aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, é que é o segredo, né? É ali que as reações imunológicas acontecem, é ali que o vírus chega, adere, multiplica e invade o resto do organismo, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com o nariz, né? É por isso que o teste é feito no nariz. Você pesca o vírus lá dentro, né? Você pesca. E assim, são milhões de cópias de vírus lá dentro. Então, hoje, qual que é a orientação que a gente dá? Além de lavar as mãos, outro legado importante, né, da pandemia, né, Lívia? A importância de lavar as mãos, de usar máscara quando você está resfriado, de não levar a criança para a escola no segundo ou no terceiro dia de febre. Espera mais um pouquinho, né? Hoje, o CDC, a Organização Mundial de Saúde, orientam, né, para a Covid, espera de 5 a 7 dias para retomar as atividades sociais. Isso é fundamental. Não dá para uma criança com resfriado voltar para a escola no dia seguinte que a febre acabou, espera mais um dia em casa, se ficar um dia inteiro sem antitérmico, se for possível, gente, espera mais 1 ou 2 dias, para que não tiver mais secreção, não tiver mais partícula viral aqui, leva para a escola. E como acelerar esse processo? Lavando o nariz, né? Hoje a gente tem essa garrafinha hoje está disponível no mercado brasileiro. Nós não tínhamos isso no início da pandemia, hoje nós temos.
foi uma grande sacada, né, da indústria, de disponibilizar essa garrafinha. Essa garrafinha ela tem a capacidade de lavar o nariz de uma maneira que nenhuma das outras possibilidades lava o nariz. Então, a seringa é uma opção boa? É. O jato, o spray com jato contínuo é uma opção boa? É. O puff é uma opção boa? Aquele puffzinho que a gente faz, mais ou menos, aquele puff é bom para manter o nariz hidratado, né? Quem trabalha com ar-condicionado, ambiente com muita poeira, né? Você que trabalha aí no estúdio, que fica muito ar-condicionado, então, para umidificar o nariz. Agora, para lavar de verdade, então, como é que a gente usa isso? Garrafinha, você coloca água filtrada, você compra uns sachêzinhos de cloreto de sódio, e joga o sachêzinho aqui dentro, você enche a garrafinha de água, põe o sachê, aí você vai transformar essa água em soro fisiológico. Puro, sem contaminação, você não precisa gastar aquelas garrafas de soro fisiológico, tanto de garrafa plástico, né? Tem mãe que às vezes num episódio de resfriado da criança usa uma garrafa um dia de plástico, que joga fora. Isso aqui é uma garrafinha com sachê. Você preencheu, evita aquele tanto de garrafa. A gente isso aqui é uma questão ecológica, o plástico é outra, né? A gente tem que preocupar com isso tudo, né? Então, preparou, abriu isso aqui, ó, colocou lá dentro, na hora de lavar o nariz, olha aqui, ó, introduziu aqui, ó, vira de lado um pouquinho e aperta bem devagarzinho, o soro entra de um lado, lava o interior desse osso, lava o interior desse osso, lava o interior desse osso e sai aqui, ó, olha aqui. Então, o processo é esse. Né? De um lado, lava do outro, a pia aqui embaixo. Isso serve para todo mundo, não é só criança, é criança, adulto. Todo mundo. Para criança tem que ter para criança tem que ter um cuidado especial. Vai ser lançada agora uma garrafinha própria para criança. Ela é metade do volume dessa. Então, enquanto a gente não tem essa garrafinha, a gente pede para os pais não fazerem esse movimento aqui, ó, de apertar de uma vezada, ó. Esse dá pressão aqui dentro. Então, usar bem devagarzinho, não precisa usar até o fundo. O importante é que o pai sinta que o soro está entrando de um lado e não é para arrancar a secreção, igual a gente vê, né? Joga uma seringa aqui, prega um catarro lá no espelho do banheiro, que eles fazem nas crianças. Isso não dá para fazer. Isso aqui, gente, é uma medida que tem que ser na medida do conforto da criança. E o segredo, tanto para a criança quanto para o adulto, para o idoso, é na hora que for fazer essa lavagem, abrir a boca. Porque quando a gente abre a boca, o céu da boca tampa a parte de trás do nariz, e aí o soro passa de um lado e sai para o outro, a gente está engolindo aquele soro com catarro. Né? Ainda tem esse outro benefício. Então, por isso que hoje a gente tem insistido muito para a família aprender. Compra uma garrafinha para cada um da família, põe um nomezinho na garrafa, né? E use isso aí como se fosse um hábito de... Chegou da escola, Lilian, igual gestante, né? Chegou da escola. Se você é gestante, tem alguém na família que é gestante, e essa gestante tem outros filhos na escola, a maior chance dessa gestante entrar em contato com os vírus da gripe, da Covid, do resfriado, é quando a criança chega da escola e os vírus que estavam circulando no narizinho dos outros coleguinhas vão para o nariz do seu filho, aí você chega, morrendo de saudade do seu filho, abraça, beija, cheira seu filho todo. Já circulou. Então, pega seu filho, leva para o banheiro, lava a mãozinha, ou então dá um banho e lava o narizinho dele. Aí depois você dá o cheirinho que você quiser nele, né, Lídia? Mata a saudade. E se protege, né? Então, acho que sim, são algumas pequenas ideias que fazem muita diferença, né? Isso aí, doutor. Eu queria agradecer por essa entrevista, pelos esclarecimentos e dicas tão valiosas que eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando aí vai aderir, viu? Foi um prazer, viu? Precisando, muito eu estou obrigada, às ordens. Doutor. Feliz 2021. Obrigada, Muita saúde para todos nós.